inovações. Ao cair da noite, um navio se aproxima da corrente de boias posicionada a alguns quilômetros de distância da costa de São Francisco. As boias sinalizam uma extensão de cabos submarinos que se estende até a Ásia, 16 mil quilômetros sob o oceano. A boia é içada a bordo e preparada para realizar uma delicada tarefa. Bem, vamos deixar aqui. Tentem baixá-la sobre o deck. Este não é um cabo comum. E uma vez recuperado, deve ser manuseado cuidadosamente. Após várias horas, camada sobre camada de borracha e aço são removidas para revelar o extraordinário núcleo que não é feito de metal, mas de uma camada de finas fibras de vidro. Este vidro, o mais puro até agora criado, transformou o mundo. Em seguida vem a etapa crítica. O vidro do cabo asiático deve ser unido ao outro, que por sua vez seguirá para os Estados Unidos. Sob um microscópio, as fibras são alinhadas e fundidas. O cabo se tornou uma rotina contínua de dados e informações ligando São Francisco a Xangai. Esta rede é apenas o mais recente passo na busca da humanidade para se comunicar. Uma história épica na qual cientistas, engenheiros e empresários batalharam contra os limites naturais. Uma jornada que culminou nas fibras óticas. Uma tecnologia que reúne as propriedades espetaculares da luz e a transparência mágica do vidro. Velocidade da luz. Há 3.000 anos, a única maneira de enviar mensagens importantes era levando-as pessoalmente. As notícias urgentes demoravam meses viajando por terra e mar. Desde então, as pessoas têm procurado encontrar um sistema melhor. Durante a história, os povos têm demonstrado uma engenhosidade notável. As notícias da queda de Troia, por exemplo, foram retransmitidas através de um sistema de tochas de fogo que propagavam sinais previamente definidos por quase 600 quilômetros de uma ilha para outra. Notícias da vitória chegaram a Micenas, no sul da Grécia, em horas. Mensagens muito importantes foram levadas através desse sistema. Por exemplo, para comunicar a queda de Troia e a chegada da Armada Espanhola. Mas o problema com esse tipo de comunicação era que as pessoas precisavam combinar o que acender uma tocha de fogo significava antes de fazê-lo. Por isso, não se podia enviar mensagens arbitrárias como: amanhã apareça para um chá. Não é o tipo de coisa a qual a maioria teria acesso. Era apenas para a elite, para a classe governante e para os militares. E continuou assim por milhares de anos. Até que, no século XVIII, um visionário francês chamado Claude Chappe entrou em cena. Na busca de fama e fortuna, Chappe construiu uma série de torres gigantes de comunicação. Sob patrocínio do governo francês, Chappe construiu centenas de torres como esta. Cada uma possuía braços gigantes que podiam ser observados com um telescópio nas torres adjacentes. Como as letras no alfabeto eram representadas por diferentes posições dos braços, as mensagens específicas podiam ser enviadas de uma torre para outra e retransmitidas por toda a França. Podia-se mandar uma mensagem de uma parte da França para outra bem distante em questão de minutos, a centenas de quilômetros por hora, o que é muito mais rápido do que uma viagem a cavalo. Isso era algo que se considerava impossível para a época. Napoleão era um grande adepto do sistema de telégrafo de Chappe e estendeu o sistema por toda a França, e depois até a Espanha e assim por diante. De fato, a primeira coisa que Napoleão fez quando chegou ao poder foi mandar uma mensagem dizendo: estou no comando agora. Mas o sistema de Chappe tinha sérias desvantagens. Um dos problemas de fazer isso, torre para torre, é que quando chove, fica nublado ou com névoa, não se pode mais ver os sinais.
E não é uma boa ideia confiar nas condições meteorológicas, porque elas podem se manter ruins por uma semana ou mais, ou pode nevar, ou ocorrer furacões ou ventos fortes. Não é um sistema confiável. Não obstante as falhas, a cadeia de dispositivos de Sharp inaugurou uma nova era nas comunicações. O próprio Sharp, entretanto, não se saiu muito bem. Sharp mudou muito no final de sua vida. Ele ficou paranoico e preocupado com que outras pessoas pudessem roubar suas ideias, que ele não recebera o reconhecimento que merecia e, por fim, se suicidou jogando-se em um poço. Logo depois, seu trabalho foi ofuscado por uma tecnologia de comunicação muito melhor, o telégrafo, que funcionava dia e noite com chuva ou com sol. Usando as combinações de pontos e traços do código Morse para representar as letras do alfabeto, o telégrafo tomou conta do mundo dos negócios. Conhecimento é poder. E ter um pouco de conhecimento nos negócios é estar em vantagem em relação aos demais. Então, mandar esta informação rapidamente de uma parte da cidade, uma parte do país, uma parte do mundo para outra, é um trunfo muito valioso para os homens de negócio. Em meados do século XIX, as pessoas que podiam pagar o envio de telegramas comunicavam-se com a velocidade de um raio através de longas distâncias, porém apenas por terra. Os oceanos ainda representavam uma barreira monumental. As mensagens transatlânticas demoravam semanas em navios. Em algumas ocasiões, o atraso teve consequências fatais. Em 1815, as forças britânicas e americanas travavam uma batalha sangrenta em Nova Orleans, que durou dias e resultou em milhares de mortes. Todavia, a guerra havia terminado algumas semanas antes. O Tratado de Paz foi assinado do outro lado do mundo, mas as notícias não chegaram até os soldados. Assim, esta foi uma batalha inútil, na qual muitas vidas se perderam sem necessidade. Desastres desta natureza inspiraram uma proposta mais radical: um cabo de telégrafo transatlântico. Porém, o Atlântico era imenso. De seu ponto mais próximo, entre a Terra Nova e a Irlanda, havia 2.500 quilômetros de mar aberto e locais com 4 quilômetros de profundidade. O empresário Cyrus Field compreendeu a dificuldade e viu uma oportunidade. Sua principal qualificação era exatamente seu desconhecimento de telegrafia, pois se ele conhecesse algo sobre o assunto, teria concluído que seria impossível e teria abandonado a ideia. Mas ele era um homem de negócios e conseguia ver os enormes benefícios e o dinheiro que ganharia se conseguisse conectar a Europa à América. Então, eis o que ele fez. O plano audacioso de Field, que os céticos diziam que não iria funcionar, exigia 2 navios lança-cabo, o Niágara e o Agamenon, que iriam se encontrar no meio do Oceano Atlântico, unir os 2 cabos e partir em direções opostas. Contrariando as expectativas negativas, o empreendimento foi bem sucedido. A rainha Vitória e o presidente Buchanan trocaram mensagens amistosas. A rainha tem muita satisfação em se comunicar desta forma com o presidente e renovar os votos de prosperidade para os Estados Unidos. Mas algumas semanas depois, o cabo rompeu-se e emudeceu. Eles poderiam ter feito reparos ou abandonado este cabo e realizado toda a operação novamente. Na fase inicial, quando o cabo ainda se encontrava a alguns quilômetros embaixo do oceano, não havia nada que se pudesse fazer a não ser desistir e colocar outro cabo, porque não seria possível recuperá-lo no fundo do oceano. O fato de eles tentarem insistentemente demonstrou o quanto a comunicação transatlântica a longa distância era importante. Sem desanimar com os contratempos, Field ordenou que outro cabo fosse reprojetado. Dessa vez, foi fabricada uma peça de 4.300 quilômetros, que foi transportada pelo Great Eastern, o único navio grande o suficiente na época para carregar 5.000 toneladas de cabos de cobre.
Em julho de 1865, a embarcação seguiu para a Terra Nova. Mas quando estava a 900 quilômetros de distância da terra firme, o cabo se rompeu e caiu no fundo do oceano. Field tentou novamente. E em julho de 1866, após 12 anos de tentativas, ele realizou o seu sonho. 2 continentes não ficariam mais separados. Field se aventurou em outros empreendimentos, mas investimentos mal sucedidos e sócios corruptos fizeram-no perder sua fortuna. Em 1892, ele morreu da pobreza. Não obstante o sucesso, havia um problema básico. Somente uma mensagem podia ser enviada de cada vez. E as companhias de telégrafo não conseguiam enfileirar cabos suficientes para acompanhar a demanda. Os inventores buscaram uma maneira de enviar vários sinais dentro de um só fio de sinal telegráfico. Um dos inovadores, Alexander Graham Bell, era professor dos surdos. Bell teve uma ideia para resolver o problema de capacidade, um processo que ele chamou de multiplexação. Era parecido com o envio de sinais telegráficos como notas musicais diferentes. O tio João quer falar com a tia Maria, bem, o tio João está nesta nota. Pode-se enviar o sinal dele em uma nota aqui, e pode-se enviar outro sinal nesta nota aqui, e podemos codificá-los simultaneamente. Podemos multiplexar como 2 notas. Bell percebeu que o truque de combinar mensagens no mesmo fio tinha implicações maiores, que iam muito além de apenas melhorar o telégrafo. Quase por acidente, ele descobriu que, ao ajustar o aparelho de telégrafo de multiplexação, uma voz podia ser enviada pelos fios. E, sendo o tipo de pessoa que ele era, por ter crescido em uma família em que ele e o seu pai ensinavam os surdos a falar, ele era muito interessado na ideia da fala. Outros inventores também descobriram como enviar a voz por fios, mas consideravam apenas uma diversão. Porém, Bell dizia que iria fazer mais experiências e chegaria a algo que realmente funcionasse. Ele foi em frente e patenteou a descoberta algumas horas antes de seu concorrente. Por isso recebeu o crédito de ter inventado o telefone. Acredite se quiser, no início das telecomunicações, havia muitas pessoas que pensavam que isso não se tornaria popular. O telégrafo fazia tudo o que elas achavam necessário. E no início, as pessoas fizeram pouco caso de Alexander Graham Bell, porque elas questionavam quem iria querer um aparelho que permitisse alguém falar de uma sala para outra, de uma cidade para outra, ou mesmo de um estado para outro. Mas o telefone tornou-se popular. Primeiro nas cidades, depois no país. A demanda tornou-se enorme. Ironicamente, o inventor do telefone pensava que poderia existir um meio mais elegante de mandar mensagens e que evitasse todos aqueles cabos horrorosos. Em 1880, Bell patenteou outro aparelho, que em vez de ser baseado em fios e eletricidade, tinha espelhos e feixes de luz. Ele chamou a invenção de fotofone. 100 anos antes do laser, ele já pensava em utilizar a luz para se comunicar através do ar, para que as pessoas pudessem falar através de um feixe de luz. Era um dispositivo extraordinário, com um microfone que fazia o espelho vibrar quando a pessoa falava. Venha até aqui, Sr. Watson. Preciso do senhor. O sol brilha no espelho que está vibrando e é refletido em diferentes direções pela fala. Esta luz modulada carrega a mensagem pelo ar até a estação receptora. O receptor de Bell usava um elemento recém-descoberto, o selênio, cuja resistência elétrica mudava com a luz. O selênio transformava a luz que tremia em eletricidade, que acionava um pequeno alto-falante. Venha até aqui, Sr. Watson. Preciso do senhor. Ele realmente estava fazendo experiências com comunicação sem fio. O fotofone não tinha fio.
Bell estava bastante animado e escreveu uma carta em que dizia ouvir um raio de sol sorrir, tossir e cantar. E estava muito contente com isso. Apesar do entusiasmo de Bell, o fotofone, que não podia sofrer interferências, foi deixado de lado por ser pouco prático. Mas o conceito de Bell de se falar através de feixes de luz era uma ideia maravilhosa, porém um século adiante de seu tempo. Antes que a luz pudesse ser aproveitada para a comunicação, os cientistas teriam que achar uma forma de conduzi-la, assim como canalizaram a eletricidade por meio de fios. Mesmo na época de Bell, alguns físicos suspeitavam de como isso acontecia, muito embora estivessem interessados no princípio apenas pelo seu valor de entretenimento. O fenômeno era chamado de reflexão total interna e deixava plateias espantadas, demonstrando como um feixe de luz concentrado em um jato de água acompanhava a curvatura da água. Há uma teoria interessante por trás dessa magia ótica. A luz viaja mais lentamente na água do que no ar. Por isso, quando atravessa a fronteira entre água e ar, ela acelera a velocidade e se curva. A partir de um certo ângulo, o feixe de luz fica tão curvado que volta a refletir na água. É uma visão incrível. A luz chega até a fronteira da água, na qual ela se locomove mais lentamente, e do ar, no qual viaja mais rápido, e se curva refletindo perfeitamente na superfície. Todas as vezes em que a luz tenta escapar, esta coluna de água que desce reflete perfeitamente e segue a água por toda a extensão até atingir o fundo. Um século depois, a reflexão total interna possibilitaria as comunicações globais sem limites. Mas na época de Bell era somente um truque usado em conferências científicas e para a iluminação de fontes. Não era a época certa e a tecnologia também não era correta para unir tudo isso e a necessidade ainda não havia surgido. O mundo não estava preparado para a comunicação através da luz. Enquanto isso, o telefone continuava sua expansão pelos Estados Unidos e pelo mundo. No alvorecer do século XX, outra tecnologia revolucionária, o rádio, uniu-se ao telefone, inaugurando um novo capítulo na história das comunicações. O rádio era um meio de transmitir um grande volume de dados sem a necessidade dos fios de cobre. Parte do encanto do rádio é que se pode transferir informações de um local para outro sem ter que instalar fios entre eles. A informação vai direto pelo ar. A onda de rádio é apenas uma modulação eletromagnética, desprovida de informações. A informação entra se ligarmos ou desligarmos esta modulação. Assim é possível fazer piscar uma onda de rádio e alguém na outra ponta pode observar este movimento com equipamentos e pode enviar informações. Como um sinal de telégrafo que envia mensagens na forma de pontos e traços, o movimento da onda de rádio codifica as informações. Quanto mais rápido o movimento de acender e apagar, mais informações podem ser codificadas. No início, os engenheiros utilizaram ondas de baixa frequência que enviavam mensagens de código Morse por centenas de quilômetros. Essas ondas eram enormes e podiam circular acima das árvores e montanhas. No entanto, as ondas de rádio de baixa frequência só tinham capacidade de carregar pequenos volumes de informação, pois se piscassem muito rápido, as ondas eram destruídas. Para contornar o problema, os engenheiros passaram a utilizar ondas de frequência mais alta, que podiam piscar com mais rapidez, permitindo a maior transferência de dados.
Se quisermos avisar de que chegamos em segurança, podemos usar alguns pontos e traços para esta finalidade. Mas se quisermos enviar uma informação sob a forma de som, tal como uma sinfonia, um discurso, devemos adicionar muito mais bits por segundo para que a onda de rádio consiga transmitir informação suficiente para que a pessoa do outro lado possa recriar aquela sinfonia ou discurso. Frequências vibrando milhares de vezes por segundo podem transmitir música pelo ar, originando os rádios domésticos. E ondas vibrando milhões de vezes por segundo podem gerar imagens de televisão diretamente para dentro da casa das pessoas. O universo do entretenimento doméstico tornou-se uma realidade, mas as ondas de alta frequência surgiram com uma desvantagem significativa. Conforme as frequências se tornavam mais altas, as ondas eram proporcionalmente menores, o que significava que não podiam chegar muito longe. Quando as ondas ficam menores, como as micro-ondas, que têm a largura da onda desse jeito, esses objetos pequenos obstáculos, tornam-se importantes e devem poder ser vistos claramente do transmissor ao receptor, caso contrário, perde-se a onda. Em 1962, a AT&T lançou um pequeno satélite, o Telstar, dando a ele a capacidade de enviar ondas de rádio entre os continentes. Com 77 quilos de um complexo equipamento eletrônico que recebe sinais transmitidos à Terra, aumentam os sinais em 10 bilhões de vezes e os retransmitem de volta à Terra. A grande expectativa era com relação ao satélite de telecomunicações. Colocar um satélite em órbita e enviar os sinais de uma parte do globo para outra, pois o satélite podia visualizar Nova York e Londres. Parecia uma ótima ideia até que resolveram realizar. Enquanto os satélites de frequência mais baixa não eram bloqueados pelas condições atmosféricas, alguns reclamavam dos custos e do insuportável atraso do áudio. Como está escutando? Estou recebendo bem. Ótimo, ótimo. O problema é que o som demorava 1/4 de segundo para ir e voltar. Era um descompasso. As pessoas não gostavam disso. Era irritante. Era como conversar dentro de um túnel. Os satélites também apresentavam problemas durante o lançamento. Quando funcionavam, eles permitiam uma melhor comunicação do que a do telégrafo submarino. Mas outro dispositivo, inventado em 1958, em breve iria fornecer uma opção muito melhor: o laser. O laser era uma fonte de luz sem paralelos até então. Quando o laboratório de Bell patenteou o invento, poucos perceberam que ele transformaria as comunicações. Os cientistas viram uma série de outras aplicações. Os lasers produzem feixes estreitos e ordenados que vibram em uma única frequência pura. Isso significa que os feixes têm uma precisão incrível e podem ser direcionados minuciosamente. Dependendo do tamanho e da potência, o laser pode ser usado para tudo, desde cortar metal até pesquisa científica. Mas o maior impacto do laser seria na área das comunicações. Pelo fato do laser vibrar rapidamente, ele pode carregar enormes volumes de informação. Contudo, havia um problema já conhecido: as condições do tempo. Outra vez tínhamos os mesmos problemas que tivemos durante séculos com as comunicações pelo ar. O ar propriamente dito podia estar úmido, podia estar chuvoso, podia estar nublado. Tudo iria bloquear o raio laser. Por isso tivemos que inventar uma forma de encapsular o laser em algum tipo de fio. Os fios não eram transparentes para iluminar, logo não era possível usar um cabo coaxial convencional com laser. Tinha que ser algo transparente, que fosse muito bom para transmitir a luz de uma extremidade à outra. A resposta estava num truque vitoriano: a reflexão total interna. Se um feixe de luz pode ser guiado por um jato de água, o mesmo truque pode dar certo com um meio transparente mais prático: o vidro.
vidro tinha as propriedades ideais para guiar a luz, assim como os fios de cobre carregam a eletricidade e os cabos coaxiais carregam as ondas de rádio. Curiosamente, os primeiros a tirar vantagem desta capacidade não foram os engenheiros de comunicação, mas os médicos. Médicos que precisavam desesperadamente encontrar uma maneira de ver o interior do estômago dos pacientes. Durante a primeira metade do século XX, eles utilizavam gastroscópios duros e que causavam dor. Esses tubos eram ocos e providos de espelhos angulares. Em 1956, um calouro da Universidade de Michigan, Lawrence Kurtz, resolveu elaborar para um projeto de física um instrumento mais delicado utilizando finas fibras flexíveis de vidro. Ele descobriu que as fibras individuais poderiam transmitir uma minúscula imagem através de uma pequena distância. Mas quando ele uniu as fibras para obter uma imagem maior, um imprevisto o surpreendeu. Eu fui ver como estava a imagem para descobrir se havia quebrado muitas fibras. E eu me espantei porque não havia mais imagem. Tinha sumido. Retiramos as fibras do tubo, colocando-as juntas e comprimindo-as. Só dava para ver a luz se dispersando de uma fibra para as fibras adjacentes. Kurtz logo descobriu que estava errado. Quando cada fibra é cercada pelo ar, a reflexão total interna mantém os feixes de luz no interior. Quando comprimimos as fibras, o efeito desaparece e a luz se dispersa. Kurtz descobriu que arranhões e a oleosidade dos dedos tinham um efeito similar. O problema parecia intransponível, até que ele teve uma ideia inspiradora. Em vez de ar, por que não cercar o núcleo de vidro com uma camada externa de vidro ainda mais puro? Esta camada atuaria da mesma maneira que o ar, tornando possível a reflexão total interna com fibras. A reflexão total interna não depende do ar, depende da luz acelerando sua velocidade quando passa de um meio para outro. O ar é apenas um exemplo, mas se colocarmos uma camada de vidro, um revestimento ao redor da fibra, por onde a luz possa atravessar mais rápido do que no núcleo, podemos conseguir a reflexão total interna. A reflexão é perfeita e podemos obter milhares ou milhões ou mesmo bilhões de reflexões com praticamente zero de perda. Assim, Kurtz raciocinou. Se cada fibra fosse cercada por um vidro mais claro ainda, elas poderiam ser unidas para formar um gastroscópio sem perder luz. Com um tubo de vidro ultra claro para a blindagem e um bastão de vidro levemente mais escuro para o núcleo, Kurtz preparou-se para puxar as fibras individualmente. Eu me lembro de visitar as lojas de material de química, achar um pedaço de tubo padrão e voltar ao laboratório para tentar puxar a fibra. Eu saí de costas da sala e fui puxando pelo corredor. E segui até o fim do corredor, o que chegava a 15 metros de distância. E através do final da fibra eu ainda conseguia ver o brilho da fornalha. Esta foi a primeira vez que eu pude ver a luz daquela distância. Depois de puxar as fibras, Kurtz montou um gastroscópio que funcionava. Em algumas semanas ele estava sendo testado em um paciente de um hospital local. Foi um fenômeno, pois foi uma das poucas vezes na vida em que tive certeza de ter realizado algo significativo. No espaço de uma década, os endoscópios de fibra óptica tornaram-se parte da rotina médica. Tudo bem? Está tudo pronto? Para pacientes como San Federico, que precisam remover os estentes do pâncreas, não há necessidade de uma cirurgia invasiva ou anestesia geral. E estamos no quarto certo?
Totalmente acordado, Sam será operado sem anestesia pelo Dr. Carl Lacht, que utilizará um feixe de fibras ópticas para examinar o aparelho digestivo. O campo da gastroenterologia mudou no final dos anos 60 e começo dos anos 70, quando a endoscopia surgiu e nos permitiu fazer coisas sem cirurgia pela primeira vez. Colocarei um anel de plástico entre os seus dentes. Vai ficar aí durante toda a cirurgia. Vamos mantê-lo preso para o senhor. As fibras são muito pequenas e há milhares delas em um cabo que tem apenas alguns milímetros de diâmetro. O cabo de fibras ópticas é totalmente flexível. Vamos começar? A parte mais desconfortável do procedimento é logo no início. A flexibilidade do endoscópio nos permite chegar às partes do trato gastrointestinal que não eram acessíveis antes do surgimento do endoscópio. Estamos passando pelo esôfago e aqui está o estômago. A maioria dos pacientes que diagnosticamos e de quem cuidamos são tratados como pacientes de ambulatório. Eles chegam, realizam o procedimento e depois podem ir para casa. Hoje em dia, os gastroscópios de fibra óptica permitem aos cirurgiões examinar e realizar operações. O tubo que transporta as fibras ópticas tem um canal para instrumentos desenvolvidos para esta finalidade. Esta é uma alça angular que me permite agarrar um dispositivo como um stent. Vou puxar isso pelo canal. No final dos anos 60, o endoscópio de fibra óptica já era comum. Mas a verdadeira revolução sonhada por Bell um século antes ainda estava por vir. Se a fibra podia transmitir imagens do interior do corpo humano, em princípio também poderia enviar impulsos laser através do globo. Uma luz tão pura que pudesse codificar um volume colossal de informações. Contudo, havia um último desafio. Para possibilitar a comunicação de longa distância, as fibras deveriam ser quase que perfeitamente transparentes, muito mais limpas do que qualquer vidro que tenha existido. O vidro da janela parece limpo, mas vire-o de lado e verá que está verde e escuro. Há ferro e cobre ali, e toda espécie de impureza que absorve luz. Precisávamos de um vidro que fosse muito, muito puro. What you needed was a glass that was very, very pure. O sonho da comunicação óptica exigia um vidro sem defeito, com tamanha pureza que transmitisse a luz por mais de 1 quilômetro, ultrapassando a distância máxima que as ondas de rádio percorriam nos cabos coaxiais sem amplificação. Um dos cientistas que tentavam realizar esse sonho era Peter Schultz. Era um desafio. Mesmo os vidros mais puros fabricados alcançavam somente 3 metros. E depois o sinal era perdido. E ninguém sabia se isso poderia ser feito. No final dos anos 60, Schultz, Don Keck e Bob Maurer resolveram realizar essa tarefa. Ironicamente, o trio trabalhava para uma empresa conhecida por fazer utensílios para cozinhar em vez de comunicações, a Corning Glass, do norte do estado de Nova York. A abordagem mais óbvia era pegar o vidro mais límpido disponível e purificá-lo ainda mais. Mas o chefe da equipe, Bob Maurer, sugeriu uma abordagem diferente. Em vez de usar vidro convencional que derrete facilmente, mas é muito difícil de ser purificado, ele pensou em usar um tipo de vidro mais simples, a sílica fundida. É um tipo de vidro cuja temperatura é a mais alta conhecida pelo homem, difícil de derreter e de ser transformado em fibra e processado. Ao contrário do vidro comum, a sílica fundida é produzida com areia pura, sem adição de produtos químicos para acelerar o derretimento em temperaturas mais baixas. A Corning já havia utilizado sílica fundida em projetos especiais como espelhos para telescópios grandes. Agora o trio iria utilizá-la para fazer fibra óptica. Mas logo eles encontrariam um obstáculo. O bastão e o tubo que Curtis havia utilizado para fazer o endoscópio não eram suficientemente límpidos. Quando você insere o bastão no tubo, você aprisiona sujeira e bolsões de ar, que geram bolhas e assim por diante. Portanto, há várias coisas que dispersam a luz quando ela atravessa a fibra.
A equipe adotou uma solução radical. Eles abandonaram o bastão de vidro e criaram um núcleo borrifando sílica fundida combinada com minúsculas partículas de impureza para dentro do interior do tubo de vidro. As partículas eram tão minúsculas que pareciam fumaça de cigarro. Precisávamos direcioná-las para dentro do tubo e fazê-las aderir ao interior da parede. Inicialmente as partículas não queriam entrar. Foi quando um de nós, não me lembro quem, avistou um aspirador no canto do laboratório. Nós o conectamos à outra extremidade do tubo e aspiramos a fumaça para dentro do tubo para cobrir as paredes internas e deu certo. A ideia era genial, pois quando o tubo era aquecido e torcido, ele se dobrava em uma fibra minúscula de vidro sólido. A camada borrifada tornou-se a verdadeira fibra circundada por um revestimento claro de sílica fundida. O núcleo guiava a luz do laser. O revestimento que o circunda assegurava a reflexão total interna. Nos anos 70, as fibras já eram capazes de guiar a luz do laser por 1 quilômetro, deixando os cabos coaxiais para trás. Em 1975, fibras mais puras conduziriam a luz por 10 quilômetros e desde então as distâncias vêm aumentando. Hoje as fibras óticas são fabricadas praticamente da mesma maneira, mas para criar milhões de quilômetros, elas precisam ser produzidas em edifícios altos, conhecidos como torres de estiramento. Depois que as partículas do núcleo são depositadas dentro da superfície interior do tubo, um objeto de vidro chamado de pré-forma é produzido. A partir desta pré-forma podem ser produzidos 240 quilômetros de fibra ótica. O que acontece em seguida é uma combinação de alta tecnologia e gravidade. A pré-forma é posicionada no topo da torre de estiramento. Depois ela é presa no lugar e baixada para dentro de uma fornalha aquecida a 2000 graus Celsius. Sob o intenso calor, uma ponta da pré-forma começa a derreter e inicia o processo de estiramento. O tubo dobra sobre si mesmo e a camada da superfície interna encolhe para formar um pequeno núcleo que no futuro conduzirá os impulsos laser. O tubo externo se tornará a blindagem. Conforme a fibra estira, ela vai ficando cada vez mais fina, até chegar ao diâmetro de um fio de cabelo. A fibra continua flexível, forte e incrivelmente límpida. O vidro é tão puro que se o oceano fosse transparente como ele, poderíamos ver a chamada Fossa das Marianas, que é a parte mais funda do oceano, com 5 quilômetros de profundidade. Em meados dos anos 70, 3 cientistas de uma empresa fabricante de vidros fizeram uma descoberta que muitos achavam impossível. O sonho de Bell de se comunicar através da luz tornara-se realidade. Uma única fibra de vidro podia carregar o mesmo volume de informação que todos esses cabos de cobre combinados, dezenas de milhares de ligações telefônicas. E poderia levá-las por muitos quilômetros. Era o santo graal das telecomunicações. Milhões de quilômetros de cabos de fibra ótica foram produzidos nas 2 décadas seguintes, substituindo um século de fios de cobre. Navios como o Global Sentinel deram uma volta à Terra, cobrindo-a com uma rodovia de vidro. Até agora, esses navios já instalaram aproximadamente 6 milhões e 400 mil quilômetros de fibras de vidro embaixo dos oceanos do mundo todo, suficiente para cruzar o Atlântico 1000 vezes, e outros 480 milhões de quilômetros cruzam os continentes, formando o colar de vidro das comunicações. Assim como os céticos questionaram o telefone, existiam aqueles que duvidavam da necessidade de toda essa nova capacidade.
Os opositores logo perceberam que estavam errados. Temos toda essa capacidade esperando para ser aproveitada. O que podemos fazer com isso? E surge uma tábua de salvação, a internet. Hoje, a Global Glass Network carrega não só o tráfego cada vez maior da internet, mas também dados comerciais e transações bancárias. E também conecta a telefonia do planeta. Mesmo na era dos telefones celulares, uma chamada percorre uma pequena distância pelo ar até a torre de celular mais próxima, antes de continuar a jornada como impulso laser através das fibras óticas. As fibras óticas se destacam como o centro da impressionante convergência de tecnologias da comunicação. Em um dia típico de negócios, nós lidamos com aproximadamente 300 milhões de chamadas de voz através da rede e com 1.700 terabytes de dados. Isto é equivalente ao conteúdo impresso na Biblioteca do Congresso em Washington, D.C. a cada 17 minutos. A fibra é tão barata de se produzir e instalar que a oferta ultrapassou a demanda e a indústria entrou em queda. Em 2000, as ações da Telecom despencaram. Os especialistas concordavam em que esse declínio era uma crise passageira de uma tecnologia recente. E as pessoas descobririam novos usos para toda a capacidade extra. Já existem vislumbres dos tipos de uso que podem surgir. E novamente a medicina saiu na frente. North Bay, uma cidade do norte do Canadá, é o palco de um experimento fora do comum. Howard Longfellow precisa realizar uma operação complicada para evitar que o conteúdo do estômago retorne para o esôfago. O procedimento é realizado através de pequenas incisões, utilizando um laparoscópio de fibra ótica e instrumentos cirúrgicos especiais. Poucos cirurgiões de hospitais municipais têm a habilidade e o treinamento para realizar operações avançadas como esta. Porém, hoje, o Dr. Craig McKinley receberá uma orientação incomum. Estamos ao vivo com áudio e vídeo lá embaixo? Sim, estamos. E estamos ao vivo com áudio e vídeo em Hamilton? Sim, estamos. Bom dia, Meran. Como vão as coisas? Bom dia, Craig. Meran Unvari é um dos melhores cirurgiões de laparoscopia do mundo. Ele já realizou centenas de procedimentos. Hoje ele se encontra em uma sala especial, nos arredores de Toronto, a 400 quilômetros de distância de North Bay. Conectado por fibras óticas de alta velocidade, ele aguarda o Dr. McKinley preparar o paciente. Quanto ao pessoal em North Bay, tenho certeza de que todos têm uma ideia do que iremos realizar hoje. Vamos realizar uma cirurgia para tratar um rapaz com sérios problemas de refluxo gastroesofágico e azia. Dr. Unvari estará a 350 quilômetros em Hamilton e eu estou em North Bay. Unvari não irá apenas observar e orientar. Graças à união entre fibra ótica e robótica, ele também vai operar. Tem um pequeno vaso ali, hein? Nos próximos 90 minutos, os dois cirurgiões realizarão uma complicada dissecção. Depois vão envolver uma porção do estômago ao redor do esôfago para evitar que o ácido estomacal seja regurgitado. Esta tecnologia me permite estar na sala de operações em North Bay, sentado próximo ao paciente, realizando uma cirurgia.
permite-nos conectar hospitais-escola a hospitais municipais e possibilita aos cirurgiões realizar operações tecnicamente avançadas, com confiança, assistência e orientação de especialistas. Demonstramos que as cirurgias são possíveis a centenas de quilômetros, milhares de quilômetros, não importa. Estamos conectados. É muito parecido com a internet de alguns anos atrás. É uma rede de atendimento médico e cirúrgico. Depois que o conceito provou ser uma alternativa viável, o interesse aumentou. Os militares procuravam o ANVARE para obter mais informações a respeito, e a NASA explora a possibilidade de realizar a cirurgia de longa distância na estação espacial. A telecirurgia à distância sugere que este novo capítulo na história da fibra óptica nos levará muito além do que compreendemos como comunicação. Além de falar, ouvir e observar, nós poderemos atuar à distância. E se a história nos serve como referência, o domínio da fibra óptica nas comunicações será apenas temporário. Assim como a maioria das tecnologias, ela será limitada. E estes limites levam os inventores a criar algo ainda melhor. A lição da história é que mais cedo ou mais tarde encontraremos algo novo e melhor que nos levará mais rápido do que a velocidade da luz. Ou descobriremos algo revolucionário e começaremos tudo novamente. Versão Marshmallow São Paulo.